Eu preparei esse exemplo aqui para a gente dar uma olhada como que a gente pode fazer uma interceptação de erros no Flask, né? Sem que eu precise lá dentro da minha função tá fazendo try e tal e trabalhando a mensagem de erro, tá? Aqui é só um exemplo, né? A gente pode fazer de várias formas. É só um exemplo, né, que eu estou interceptando a exception base e exception, mas eu poderia estar interceptando qualquer exception base, inclusive eu poderia estar interceptando essa principal aqui, tá? Mas no nosso exemplo aqui nós vamos deixar interceptando essa daí, porque nós vamos utilizar algumas características dela. É, Aqui não tem nenhum segredo, né? Aqui eu coloquei minha aplicação Flask para rodar em modo debug, para sempre que eu fizer alguma alteração no arquivo, isso refletir. Aqui nesse outro terminal aqui, eu, eu vou utilizar o cur para a gente acessar nossos endpoints. Então, lá no exemplo, a gente tem dois endpoints. O endpoint live, né, que simplesmente joga para a gente esse JSON aqui dizendo que está vivo e o status code igual a 200 e ele funciona, que é uma beleza e tudo bem, legal. O outro endpoint é esse endpoint exception aqui, ó, que a gente por fins didáticos colocou para estourar uma exceção. Então veja só, é, aquela minha função, né? Essa minha função essa minha função custom error handler, ela está preparando aquela saída lá para mim, a saída, esse dicionário aqui de saída, né? E como a gente pode ver aqui, ó, ele está dando o status code 500. Por quê? Porque porque a gente colocou aqui, ó, para ele retornar o status code que veio junto na exceção, né? Então, bacana, ele está fazendo o que ele deveria fazer. Se a gente não tivesse essa função aqui, o próprio Flask, ele já tem uma função, deixa eu salvar, que senão não surte efeito. O próprio Flask, ele já tem uma função que intercepta esse erro pra gente, tá? Ele já tem um handler default lá. A diferença é que esse handler default dele vai cuspir pra gente um HTML. Ele vai dar como output um HTML. Mas veja que ele deu o mesmo erro 500 aqui, ó, né? O que mudou foi o content type e o HTML, né? O XML, a saída veio como XML, não mais como JSON. O que que geralmente a gente faz aqui quando a gente implementa dessa forma, né? Dentro da nossa aplicação, a gente costuma criar exceções customizadas, né? Por que que a gente cria essas exceções customizadas? Porque, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, que eu tenho uma exceção que eu tentei autenticar em um serviço de terceiro e não consegui. Vamos dizer que seja um key vault da vida. Então, por exemplo, ó, eu poderia ter aqui ó, um classe key vault é, au- au- authorization error, né? E aí eu poderia dizer que ele é derivado de HTTP exception, porque o meu custom handler está interceptando esse cara. Eu sei que eu tenho no meu HTTP exception, eu tenho essa variável na minha classe code, né? E só para a gente ver aqui, ó, aqui eu tenho esse code aqui que vai ser retornado lá depois. Então, beleza, vamos dizer que seja essa exception aqui que eu coloquei para dar.
para retornar. Então, vamos colocar aqui, ó, kvault authorization error. Olha só que legal. Vamos colocar aqui bad user or password. Vamos dizer que foi esse erro que deu, né? Olha só que da hora, ó. Quando eu chamar aqui a minha exception lá, ó, bad user or password. Olha só o status code. Poxa, não deveria ser 422, deveria ser 401. Vamos colocar ele aqui para dar 401. Lá, ele já está dando 401 para gente. Então, aqui é só uma forma de demonstrar, né, um exemplo de como a gente pode estar interagindo aí, né, com os erros na nossa API, né? A gente pode criar um custom error handler. E outra coisa que eu acho muito importante é aqui na implementação dos nossos endpoints, a gente não precisa se preocupar em estar interceptando o erro, tá? A gente pode deixar os erros acontecerem porque vai ter um outro cara que está preparado para interceptar esses erros, beleza? Então é isso, até a próxima.